Uma discussão política dentro do carro pode durar 5 minutos, mas o prejuízo para o motorista pode durar meses e até anos. Com a campanha eleitoral nas ruas, volta também um risco que muita gente que trabalha na Uber e na 99 ainda não percebeu. Uma conversa que começa aparentemente tranquila, vira discussão, termina em denúncia e pode deixar o motorista sem acesso à plataforma. E não estamos falando apenas de opinião ou preferência partidária. Discriminação por preferência política, comportamento agressivo e assédio estão entre as acusações que podem levar à suspensão imediata da conta do motorista. E há outro detalhe: até um simples adesivo de candidato no carro pode trazer problemas com a justiça eleitoral. Mas não há motivo para pânico. Existem atitudes muito simples que reduzem drasticamente esse risco. E uma delas pode fornecer a prova decisiva se você for vítima de uma acusação. É isso que eu vou te explicar em detalhes no vídeo de hoje. Estamos oficialmente em mais um período de campanha eleitoral para presidente da República. E junto com a campanha voltam a polarização, as provocações e as discussões políticas. Só que para quem trabalha transportando pessoas, essa discussão pode custar muito mais do que uma amizade ou alguns minutos de aborrecimento. Ela pode custar a conta na plataforma e, consequentemente, a renda do motorista. E eu preciso fazer uma ressalva importante. Não existe uma estatística pública mostrando quantos motoristas são bloqueados por discussões políticas durante as eleições. O que existe é uma recorrência de relatos que chegam principalmente nos períodos de campanha. Claudião mesmo já acompanhou alguns casos concretos. Durante as eleições presidenciais de 2022, pelo menos 3 colegas me procuraram em momentos diferentes daquele período, pedindo ajuda para encontrar um advogado. Os 3 estavam desesperados porque tinham perdido o acesso à Uber. O que me chamou a atenção foi a semelhança entre as acusações relatadas. Segundo esses motoristas, a Uber informou que eles teriam infringido as regras da plataforma ao tratar o passageiro de maneira inadequada, discriminando-o ou assediando-o depois de uma divergência política. Eu conversei separadamente com os 3 e eles admitiram que tinham discutido com passageiros por causa da preferência por candidatos à presidência da República. Ou seja, não eram casos em que absolutamente nada havia acontecido. A discussão existiu. Em um dos episódios, a situação foi muito além de uma simples troca de agressões verbais. Houve até agressão física mútua dentro do carro. Isso mostra como uma conversa aparentemente banal pode fugir completamente do controle. Nos últimos anos, divergências políticas afastaram amigos, romperam relações familiares e, em casos extremos, terminaram até em agressões e mortes. Seria ingênuo imaginar que essa tensão ficaria do lado de fora dos carros da Uber e da 99. Motorista e passageiro ficam durante vários minutos em um espaço fechado. Basta uma provocação, uma pergunta sobre determinado candidato ou um comentário sobre o noticiário para que a viagem mude completamente de clima. E existe uma diferença fundamental. O motorista está trabalhando. O passageiro pode até ser inconveniente, pode usar uma camisa de candidato, falar de política ou tentar provocar uma discussão. Mas o motorista está prestando um serviço e depende daquela atividade para pagar as suas contas. Por isso, ainda que os dois tenham responsabilidades, as consequências econômicas não são iguais. E aqui não estamos falando de interpretação. O código da comunidade da Uber menciona expressamente a preferência política. A regra diz que é proibido, durante as viagens, discriminar alguém com base em características como raça, religião, orientação sexual, local de moradia e também preferência política. Na prática, recusar uma viagem, interromper o atendimento ou tratar o passageiro de maneira diferente simplesmente porque ele apoia outro candidato pode ser interpretado como discriminação. Mas não é só isso. Na parte que trata de comportamento agressivo e rude, a Uber diz que comportamentos agressivos, confrontadores ou assediadores não são permitidos. E a própria empresa faz uma recomendação bastante direta: evitar assuntos pessoais que possam causar divisão, citando religião e opiniões políticas.
Isso não significa que conversar sobre política seja automaticamente uma infração. O problema começa quando a conversa vira provocação, constrangimento, tratamento hostil, ameaça, recusa discriminatória ou confronto. E o motorista é bloqueado imediatamente? Aqui também precisamos separar a percepção de regra oficial. Não é possível afirmar que toda denúncia de passageiro termina automaticamente em banimento definitivo. O que a Uber diz é que pode suspender ou desativar uma conta enquanto analisa o caso. E acrescenta que comportamentos envolvendo violência, assédio ou discriminação podem resultar na perda imediata do acesso. Isso explica porque muitos motoristas relatam que ficam sem trabalhar antes mesmo de conseguirem apresentar sua versão. A plataforma trata a suspensão como uma medida de segurança, enquanto, segundo ela, apura a acusação. O problema é que, para quem depende daquela conta, mesmo uma suspensão temporária produz uma consequência econômica imediata. O motorista deixa de trabalhar, mas as prestações do carro, o aluguel, o combustível, o seguro e as despesas da família continuam vencendo. Portanto, não aposte na ideia de que será fácil explicar tudo depois. O melhor caminho é impedir que a situação aconteça. E aqui eu faço algumas recomendações importantes para você, considerando não só, mas principalmente esse período em que o vídeo está sendo publicado, que é o período da campanha eleitoral para presidente da República em 2026. Passageiro entrou no carro? Não pergunte a ele em quem ele pretende votar. Não tente convencê-lo a votar no seu candidato. Não transforme o seu carro em comitê eleitoral. Não faça comentários sobre a roupa, o adesivo, o broche ou a preferência política do passageiro. O seu papel naquela viagem não é converter o passageiro para a sua direita, para a esquerda ou para o centro. É levá-lo com segurança até o destino. Segunda recomendação: não aceite provocação. É possível que o próprio passageiro tente iniciar a conversa. Ele pode elogiar o candidato dele, atacar o seu ou fazer uma provocação direta. A resposta mais segura é: olha, amigo, eu prefiro não discutir política durante o trabalho, ok? Ou, se você quiser ser ainda mais polido, mais diplomático, pode dizer o seguinte: amigo, política costuma dar muita discussão. Durante as viagens, eu prefiro manter o ambiente tranquilo e focar na segurança da viagem. Pronto. Você não precisa revelar seu voto, não precisa defender ninguém e não precisa ganhar a discussão. Porque existe uma verdade incômoda. Você pode ganhar o debate e perder a conta. E esse é, sem dúvida, um péssimo negócio. Antes de prosseguir, eu quero saber a sua opinião. Por acaso, durante as viagens Uber em eleições anteriores, mesmo que não tenha sido para presidente, você se envolveu em discussão com o passageiro? Como isso terminou? Gostaria que você compartilhasse a sua opinião inteligente, como sempre, nos comentários logo abaixo. Terceira recomendação: cuidado com o seu carro. Existe agora uma decisão muito clara da Justiça Eleitoral e a gente já falou em detalhes sobre isso num vídeo recente. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o carro particular, enquanto estiver sendo utilizado no transporte remunerado de passageiros por aplicativo, é considerado um bem de uso comum para fins eleitorais. Isso não transforma o seu carro em um bem público. Também não significa que o transporte por aplicativo passou a ser serviço público. A equiparação vale exclusivamente para a aplicação das regras sobre propaganda eleitoral. Na prática, enquanto estiver trabalhando, o motorista não deve exibir adesivo de candidato, de partido ou federação, nem mesmo adesivo microperfurado no vidro traseiro. Quarta recomendação: muito cuidado com a sua roupa. O eleitor, individualmente, pode usar camisa, broche, adesivo pessoal ou outro adorno para manifestar a sua preferência. Portanto, uma camisa de candidato não é automaticamente legal. Mas a pergunta aqui não é apenas se pode. A pergunta inteligente é: vale a pena correr esse risco? Você estará recebendo dentro do seu carro pessoas com posições políticas completamente diferentes. Uma camisa, um número ou uma imagem pode servir como ponto de partida para provocações e discussões. A discrição, portanto, não é uma falta de personalidade ou medo de assumir uma posição. É gestão de risco profissional. Você vota em que você quiser,
mas não precisa transformar sua jornada de trabalho em uma manifestação permanente da sua escolha. Quinta recomendação, e talvez a mais importante delas. Mesmo tomando todas as precauções, ainda existe o risco de uma acusação falsa. E é aqui que a gravação ganha importância. A própria Uber informa que, ao pedir a revisão de uma desativação, o motorista pode fornecer elementos adicionais, inclusive gravações de áudio ou vídeo. Uma câmera pode demonstrar quem iniciou a discussão, o que efetivamente foi dito, se houve ameaça ou agressão, se o motorista tentou encerrar o assunto, se a acusação de discriminação ou assédio é verdadeira ou inventada. Me dirá você, Claudião, tem um detalhe. Se ainda assim o passageiro ficar agressivo durante a viagem por causa de política. Se o passageiro insistir, partir para ofensas ou ameaçar sua segurança, não discuta. Procure um local seguro e que tenha movimento, que seja bem iluminado e encerre a viagem de maneira objetiva. Não tente retirar o passageiro à força do carro, salvo numa situação de legítima defesa, diante da iminência de uma agressão. Depois faça imediatamente o seu relato à plataforma e preserve a gravação. Esse detalhe é importante. Não espere o passageiro contar primeiro a versão dele. Registre o incidente enquanto os fatos ainda estão recentes, informando horário, local e tudo o que aconteceu. O ponto central desse vídeo não é pedir que o motorista deixe de ter opinião política. Você tem todo o direito de escolher candidato, participar da campanha e defender suas ideias fora do trabalho. Mas durante uma viagem, profissionalismo precisa estar acima da vontade de responder uma provocação. Nenhum político pagará a prestação do seu carro se a sua conta for bloqueada. Nenhum candidato cobrirá os dias em que você ficar sem trabalhar. E dificilmente a pessoa com quem você discutiu estará preocupada com as consequências econômicas que aquela denúncia provocará na sua vida. Por isso, neste período eleitoral, não provoque, não aceite provocação, não trabalhe com propaganda no carro, mantenha a discrição e grave as suas viagens. Na política, você pode escolher um lado. Durante a corrida, escolha proteger a sua fonte de renda. Consegui ajudar você com as informações do vídeo de hoje? Espero que sim, esse foi o objetivo de produzir o conteúdo que você acaba de assistir. E se eu alcancei esse objetivo, te peço que, por favor, dê aquele like e compartilhe o link com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui, um abraço e até o próximo encontro. Fui!